Tá pronto para mais uma pitadinha de sal? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Sal, aquele nosso papo com uma pitadinha de política. Roda a vinheta que hoje o nosso bate-papo tem um índice olímpico. Nosso convidado de hoje saiu das pistas escolares da nossa cidade e em apenas 6 anos acelerou rumo aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, integrando a seleção brasileira de revezamento 4x100. Ele é um atleta que nos enche de orgulho, mostrando que o talento catarinense tem força para brilhar no cenário mundial. É com muita honra e orgulho que recebo o velocista olímpico Ricardo Mário de Souza. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Valeu, Salmir, obrigado. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Boa noite, Salmir. É uma honra para mim estar aqui, né? Poder estar falando um pouquinho da minha história, divulgar um pouquinho o esporte, a história aí dentro do município e pelo mundo afora aí. Então, Ricardo, a proposta é realmente essa, a gente falar um pouco sobre as suas atividades, as suas conquistas, né? E a cada pergunta você tem a oportunidade também de enfatizar aquilo que entender ser mais interessante, né? Dentro dos passos em que você deu por esse mundo aí. Mas começando com a primeira pergunta, Ricardo, a sua história ela é fascinante. É uma competição escolar em Biguaçu para as Olimpíadas em apenas 6 anos. Conte um pouco sobre aquele dia lá em 2010, nos Jogos Escolares de Biguaçu. O que você sentiu quando o professor Fábio Araújo te descobriu? Havia algum sinal de que ali nascia um futuro atleta olímpico? Então, eu particularmente, eu sempre gostei de esporte individual, né, no geral. Eu gostava de ping-pong, xadrez, e sempre participei dos jogos escolares nessas modalidades individuais. E só que o atletismo, a corrida, o salto em distância em si, eu tinha um apreço maior, né? E em 2009 foi a minha primeira participação em jogos escolares. E eu fui correr e não fiquei nem perto, assim, não peguei nem final nas provas, assim, não fiquei nem perto de uma medalha. Só que eu fiquei muito fascinado com aquilo, né? E no ano seguinte eu falei assim, ó, quando faltar uns 2, 3 meses ali, eu morava perto da praia, ali em Tijuquinhas, eu vou ali pra prainha do São Miguel, corro pro lado pro outro, salto, faço alguma coisa, que eu sei que de algum jeito vai me desenvolver aquilo, né? E acabou que deu certo. No outro ano eu fiz tempos absurdos, saltos absurdos ali, que ninguém nunca tinha visto na história aqui do município, né? E o professor, o Fábio ali, o Fabinho, né? Ele viu, ele falou, cara, da onde tu saiu? Ele chegou pra mim, cara, da onde tu saiu? Tu já treinou? Da onde tu veio? Eu assim, cara, não, nunca treinei, eu corro na praia sozinho, E daí foi onde ele me descobriu, assim, e ele disse, cara, tem um estadual aqui e tal, não queres ir? Vale vaga para um brasileiro. Assim, cara, estadual? Eu assim, meu Deus. Daí eu fui pra casa, né, fui pensar, eu assim, meu Deus, acho que a mãe não vai nem deixar eu ir, né, eu não pegava nem ônibus sozinho. Aí a mãe assim, não, tu não vai, tu não vai, tu não vai, vão te sequestrar. Eu assim, não, mãe, não, tranquilo e tal, o Fabinho vai comigo. Aí foi onde eu dei meus primeiros passos, assim, né? E eu não acreditava que eu poderia fazer alguma coisa dentro do atletismo e tal. Eu sempre pensei assim, quando a gente sai de dentro do município aqui, jogos escolares, a gente sabe que a gente tá lutando de igual para igual aqui. Ninguém treinava, em teoria ninguém treinava, né? Alguns treinavam. Mas quando a gente pensa em estadual, a gente já pensa em atletas mais desenvolvidos, pessoal mais treinado. E foi onde eu comecei a pirar, né? Eu vi assim, cara, isso aqui é muito legal. Quando eu cheguei na competição, foi onde meu olho brilhou, assim, e só de estar acompanhando a competição, assim, foi onde eu vi assim, cara, é isso aqui que eu quero. Eu nem tinha corrido ainda o estadual. Assim, cara, é isso aqui que eu quero, é muito massa, eu vou treinar. E daí eu fui ter uma história já engraçada nessa primeira competição com o Fabinho, que ele era árbitro na época, né? Ele era árbitro da federação, então ele pegou a sapatilha que tinha no município aqui, levou pra mim e... Ó, aqui, ó, leva, bota no pé lá e corre. Eu nunca tinha visto que era uma sapatilha, nada, não sabe de correr. Aí assim, ó, bota no pé lá, corre, porque eu não cheguei a treinar entre o G-Big e o estadual, né? Eu não cheguei a treinar. Assim, ó, bota no pé lá, corre, desce o sarrafo, seja o que Deus quiser. Assim, não, beleza. Aí cheguei lá na hora de correr, fui botar a sapatilha, era 2 pés iguais, né? 2 pés direitos, eu assim, Fabinho, o que eu faço agora? Vai descalço. Vai descalço. Sério? E daí na semifinal eu ganhei do favorito. Eu ganhei do favorito, sem treinar, descalço. O pessoal já começou assim, meu Deus, de onde veio esse ET aí, né? Aí foi
Aí já veio o pessoal, começou, dá outro treino, não sei o quê, não quer vir pro meu clube, blá, 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 blá. Aí o Fabinho pegou, não, vem pra cá, já me acobertou, já, não, sai de perto dos pessoal aí, sai de perto, sai de perto. Aí acabou que na final eu corri, perdi pro favorito, né, fiz o mesmo tempo que ele ali, mas no photo finish deram a vitória pra ele, e já consegui logo a classificação em 2010 ali pro meu primeiro brasileiro. E daí viajei de avião, fiquei em hotel, nunca tinha nem andava de ônibus direito, né, então... Primeira viagem de avião. Primeira viagem de avião. Aí conheci já a turbulência, tomando um suco lá, deu uma turbulência, já me sujei todo de suco. Mas, assim, fiquei apaixonado, assim, né, pela rotina, pela dinâmica de ser um atleta, assim, né. Gostei, assim, fiquei viciado de primeira, assim, e foi isso aí no começo. Mas tu lembra onde é que foi essa cidade da primeira competição estadual? Foi em Timbó. Timbó. Na época era uma pista de terra ainda. Aí o Fabinho me levou lá, o Fabinho e o Gedilson me levaram lá. E, cara, muito legal. Assim. Tá, e no período de 2009, quando você participou pela primeira vez do Gbig na competição de atletismo, sim, até 2010, quando você voltou para a competição, os treinamentos que você falou que fez em São Miguel ali foram sozinhos? Sozinhos. E aí eu, meu irmão mais novo e um vizinho meu. Nós três gostávamos muito de correr. A gente gostava muito de correr e a gente pegava, se combinava assim, ó, depois da escola a gente estudava tarde, a gente vai em casa ali, toma um café e vai pra praia. Estudava lá no Cônego? No Cônego. Estudava no Cônego, a gente voltava pra casa, tomava um café, ali naquela região da Banda do Sul ali, tem aquela prainha ali. Sim. Aí a gente ia na época tinha um campinho ali, né? E daí a gente ficava ali fazendo salto de distância, correndo pro lado pro outro, fazendo um monte de salto, até cansar, até não aguentar. Quando não aguentava, a gente simplesmente... Mas essa primeira competição que você fez lá em Timbó foi atletismo? Foi atletismo. Corrida? Corrida, 100 metros já. Foi 100 metros que o Fabinho conseguiu encaixar a classificação lá. E daí... E ali você não treinava a corrida? Não treinava. Loucura, né? É loucura. Não, eu olhando pra trás, assim, o jeito que foi meu início, quando eu conto pras pessoas assim, não, que eu já comecei correndo tal tempo, sem treinar, sem nada, o pessoal já fala assim, meu Deus, cara, sério? Não, é impossível. E até hoje, né, o pessoal que é mais das antigas ali, que me conhece daquela época, ali de 2010, que me viu correndo o estadual descalço, o pessoal me chamando de descalço. O apelido pegou? O apelido pegou. E os outros atletas que você encontrou depois, né? Porque daí depois você já entrou numa carreira, vamos dizer assim, mais preparatória, com apoio, e seguiu essa carreira aí sim com treinos, com professores para poder auxiliar nisso. E quando você contava essa história para essas pessoas, né? Elas acreditavam que você realmente começou do nada ou... Não. O pessoal sempre me taxou como dopado. Assim, cara, assim, mal tinha dinheiro pra comprar um pão, né, na padaria, assim, cara, vou ter dinheiro pra ficar me dopando, né, e foi, assim, eu entendia como um elogio, né, o pessoal falando isso de mim, então nunca levei pro lado ruim da coisa, mas era engraçado, foi muito engraçado. Acho que bom, deixa eu continuar uma pergunta aqui. Qual foi a primeira grande dificuldade ou obstáculo que você enfrentou logo após ser descoberto? E como você ainda tão jovem encontrou forças para superá-lo e dizer sim para a vida de atleta? Então, a primeira grande dificuldade, eu acho que não foi uma dificuldade para mim, foi uma dificuldade mais para o Fabinho. O Fabinho, eu faço questão de falar isso em qualquer lugar que eu vou, se não fosse ele, eu não teria nada do que eu conquistei, não teria nem saído de casa. Porque a primeira grande dificuldade era eu pegar um ônibus para poder vir treinar em Biguaçu. Na época no CTG Cela de Prata, e o Fabinho ele ia de moto até lá em casa, ele conversou com a mãe, ia de moto até lá em casa, me pegava, me levava no treino, me dava o treino, depois me levava em casa de volta. E ele ficou fazendo isso uns 6 meses, assim, mais ou menos. Todos os dias? Não, eu treinava nessa época, eu treinava 2 vezes por semana só. Certo. 2 vezes por semana, era terça e quinta. E ele ia lá, me levava e tal, não cobrava nada. Ele sabia que era de família humilde, né? Então... E ele já enxergava em mim um potencial absurdo, né? E então ele resolveu investir o tempo dele em mim e acabou que deu certo, assim, né? E essa, pra mim, foi a primeira grande dificuldade, né? E até então você sempre estava por casa, né? Sempre.
E aí quando você teve o primeiro movimento de, né, como você falou, o primeiro voo, a primeira disputa fora de Santa Catarina, depois já veio outras ações fora do estado, como é que foi esse impacto aí, como é que foi essa... Então, para mim foi tudo muito rápido, né? Como, assim, modéstia à parte, né, vamos dizer assim, era muito talento. Eu tinha um talento absurdo, assim, e eu não conhecia, e nem o Fabinho direito entendia como eu evoluía tão rápido, com 2 treinos por semana, assim, sabe, com treinos relativamente básicos, assim, né? Ele não entendia, assim, cara, tu é um cara que vai estar na Olimpíada. Ele sempre falou isso pra mim, desde 2011, que foi quando ele começou a me treinar. E logo, assim, no primeiro estadual do ano, eu já ganhei com folga, o primeiro estadual com poucos treinos. E daí ele começou a focar, ó, o nosso foco agora, a gente vai para o Lesc, vai ganhar o Lesc, vai chegar fim do ano, em novembro, vai pro Brasileiro e vamos tentar pegar medalha nesse Brasileiro. Que até então o sonho dele, ele falou para mim assim, cara, ele falou há pouco tempo atrás para mim, né, que quando ele começou a dar treino, o sonho dele era ter um campeão estadual. Não, meu sonho é ter um campeão estadual. Legal. E logo no primeiro que ele colocou já foi campeão estadual, assim, muito rápido, né? Ele assim, não, agora eu quero uma medalha no Brasileiro. Aí acabou que daí foi setembro, ali para setembro de 2011, eu fui campeão e recordista da Olesc em 3 provas. E o recorde ficou até pouco tempo atrás, porque o recorde eu fiz numa pista de terra e agora mudaram para sintética, né, pista de borracha. Daí bateram. Mas bateram por pouco, assim, se fosse pista de terra já estava até hoje. Né? É muito difícil alguém da minha idade fazer um tempo Essa daquele. mudança de material torna a pista mais veloz? Muda muito, assim, se for botar em metros, assim, vai dar uma diferença de uns 2 metros, assim, sabe, de diferença. De correr mais rápido. Tá, e pelo que eu me recordo, em 2013 você deixou Santa Catarina e se mudou para São Paulo em busca de melhores condições de treino. Isso. Essa deve ter sido uma decisão bastante difícil, claro, mas quais foram os maiores desafios pessoais e esportivos de se adaptar a uma nova cidade, longe da família, e o que te manteve firme nesse propósito? Então, aí mais uma vez o Fabinho, ele chegou em 2012, né? Eu fui campeão brasileiro fim do ano, fim de 2011, fui campeão brasileiro escolar. Uma conquista que a gente também não imaginava que ia vir, enfrentando uma molecadinha lá que já tinha anos de treino, que tinha ido para mundial já, os caramba. E o Fabinho em 2012 ele já começou a bater na tecla. Tens que ir para São Paulo, tens que morar em São Paulo, porque até então aqui em Santa Catarina não tinha clubes, não tinha esse incentivo, né? E São Paulo sempre foi o fervo. Em São Paulo, igual eu, tinha vários. Então ele sabia que se me botasse no fogo e botasse eu pra treinar, ele sabia que eu ia deslanchar, né? Ele falou, ó, não tenho mais estrutura pra te treinar. Ele já começou a bater na tecla. Esse ano é o último ano que eu vou dar treino, depois tem que procurar outro lugar. Daqui eu não consigo tirar mais nada de ti. Eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais conhecimento. Ele foi muito humilde dessa parte. Qualquer outro treinador ia segurar. Ia ganhar vários estaduais, e só que aqui dentro de Santa Catarina o pessoal prioriza demais, né, o Leste, essas coisas, e deixa um pouquinho de lado as competições nacionais. E acaba que se for pensar em alto rendimento, Olimpíada, essas coisas, tu tem que dar uma ignorada nas competições estaduais e focar um pouco nos nacionais, né? Porque senão tu não consegue uma vaga numa seleção e essas coisas. Então em 2012 ele deu uma focada nisso, e em 2012 eu fui para um campeonato mundial. Aí a nossa equipe foi 6º lugar no mundial, no revezamento já. Isso foi aonde, Ricardo? Foi em Barcelona. Barcelona. Primeira vez também que saiu do Brasil? Primeira vez que saí do Brasil também, de um ano para outro. Foi a segunda vez que andei de avião. Sem turbulência dessa vez? Não, foi tranquilo. Mas... Ou pelo menos, se tinha turbulência, não tinha suco caindo, né? Não. Aí foi assim, foi muito legal da parte dele, ele sempre bateu nessa tecla, né? Daí eu fui pro Mundial, só que eu não queria me mudar. Eu não queria. Porque eu tava ganhando medalha, eu tava indo pra seleção. Eu achava assim, não, se eu continuar aqui, eu vou continuar evoluindo. Só que ele já tinha essa visão que ia estagnar, que ia dar aquela estagnada. E daí foi onde ele, assim, Ricardo, não, tens que ir. Ele foi, conversou com a mãe, ele tem que ir, a mãe chorava. Aí ele conversou com um monte de gente da minha família ali e conseguiram botar na minha cabeça, assim, ó, vamos procurar um clube lá. Aí eu procurei eu conversei com 3 treinadores na época, um do Rio de Janeiro, que eu sou muito fã até hoje, e 2 treinadores de São Paulo. Um treinador era da BMF Bovespa, os 2 eram da BMF Bovespa. E daí me acertei com o pessoal lá de Campinas, da Orcampino Unimed na época.
E daí foi onde eu fui pra lá, assim, mas fui meio contrariado, fui não querendo. Queria ficar aqui. Eu queria ficar aqui. Eu não queria sair. E, sim, foi triste, assim, porque eu já entrei. Eu lembro até hoje, meu irmão, a gente dá risada até hoje, assim, né? O meu irmão me levou no aeroporto, foi eu, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. A gente entrou no carro e tal, a gente foi indo, eu com a mala arrumada lá e tal. Aí quando a gente chegou no antigo ali, o antigo aeroporto, botou o carro no estacionamento. Quando ele parou, que ele puxou o freio de mão, parece que caiu a ficha todo mundo, né? Pô, tá indo um embora. Aí me botou a chorar dentro do carro, os três chorando junto assim. E, cara, assim, aquilo ali me quebrou, me quebrou. Eu assim, cara, que loucura. Daí fui. Daí eu já tinha um amigo, assim, que eu conversava bastante na época, Facebook, eu acho. Conversava bastante, então foi um pouco menos difícil a adaptação. Lá, esse amigo lá. Foi um pouco menos difícil, porque ele me recebeu muito bem lá. Então ele cheguei lá, ele não me deixou parado, porque ele já sabia dessa. Ele já tinha passado por esse processo, né? Ele chegou um pouco antes de mim, ele passou por esse processo de adaptação, então ele já sabia mais ou menos o que dava pra fazer para dar uma amenizada, né? Só que toda noite, primeiro mês ali, toda noite eu chorava, queria voltar para casa. Quantos anos tu tinha nessa época? 18, tinha 18 anos. E foi bem complicado assim, essa primeira parte. Assim. Mas integrar uma equipe como a BMF Bovespa ao lado de nomes como Fabiana Meurer deve ter sido um divisor de águas, né? Como o dia a dia de um atleta de alto rendimento nesse ambiente, como que é, né, esse dia a dia? E o que você mais aprendeu estando dentro, né, tanto dentro quanto fora das pistas, como com essa convivência? Então, o legal do pessoal do atletismo, assim, que no geral, 99% assim, a galera é muito tranquila. É muito humilde e eles trocam papo, eles trocam experiências, né? Então, às vezes estava ali na pista treinando e chega um cara ali mais experiente, já foi para um mundial, para uma Olimpíada, e chega só dá um toque, já fala assim, ó, arruma isso aqui, faz assim, faz assado, ó, dorme melhor, toma mais água, não tô vendo tu fazer a musculação, então eles vão A dando... galera se ajuda, então? O pessoal se ajuda bastante. Não existe uma assim. competição Não, interna? não, Assim? não. É um clima legal, assim. O atletismo é um clima bem legal. E todo mundo se ajuda, né? Todo mundo, um puxa o outro. Quando um tá cansado no meio do treino, vambora, vambora, vambora. Sai gritando e puxando e arrastando. Porque sabe, né, que todo mundo ali, tá por um sonho, né? E ninguém tá de bobeira ali, né? Então, todo mundo se ajuda bastante. Mas essas pessoas que têm um maior, né, que já tinham uma história anterior, que já tinham conquistas, né, anteriores ou maiores, elas também participavam junto com vocês no dia a dia ou já é um treinamento separado? Não, participavam. Todo mundo junto? O meu grupo de treino tinham 20 pessoas. Eram 20 velocistas. Eu era o único do 100 metros e o resto era do 400 metros. Só que isso fez um bem danado pra mim. O treino de 100 para 400 muda um pouco. É um pouco mais doído, né? Então pra mim foi bom, porque como eu não tinha base nenhuma, eu treinava 2 vezes por semana só, eu tinha velocidade. Mas eu não tinha o resto. Eu não tinha força, não tinha resistência. Eu tinha que ganhar essa resistência. Então, me colocar para treinar com um grupo de 400 metros, que é um treino um pouco mais alto, vamos dizer assim, né? Me fez muito bem. Então, eu ganhei assim, valências físicas assim, muito rápido. Então, foi onde eu despontei, assim, né? Comecei a fazer resultados absurdos. Mas sempre no 100? Sempre no 100 metros e 200 metros. Sempre. O Fabinho brigava comigo, né? Ele falava, cara, tem que ir pro salto distância. Ele sempre bateu essa tecla que minha prova era salto distância, só que eu abandonei o salto distância porque eu machucava muito. Entendi. Aí ele me colocou no 100 metros porque eu machucava menos. E eu era muito fraco, né? De músculo, vamos dizer assim, de fortalecimento ali, eu tinha muita lesão. Então ele me colocava no 100 metros que dava menos impacto, né? Que ali salto distância eu fazia 2, 3 saltos, pau, machucava a coxa. Aí ficava um mês parado. Aí não dava, né? Não dava continuidade em um treino que era pouco, né? Então ele achou melhor botar no 100 metros, mas sempre bateu nessa tecla de salto distância. Mas mesmo com o treinamento com a equipe do 400, nunca disputasse uma prova de 400? Disputei, já fui campeão de JASC do 400 metros. Isso foi em 2015, fui campeão de JASC uma vez. Só que eu nunca quis também, porque eu sabia que eu era rápido. E geralmente o pessoal do 400 não é uma regra, né? Mas geralmente o pessoal vem do 100, aí tu vê se o cara é um pouco mais resistente, se é um pouco mais rápido. Aí tu vai ver se ele vai pro 400 ou vai pro 100. Geralmente quando o cara é um pouco mais lento, ele é mais resistente. Aí é onde o meu técnico era um técnico reconhecido já no 400. E ele queria um cara muito rápido no 400.
E ele ficava, vamos, não sei o quê. Ele me jogava, volta e meia numa prova de 400 metros, mas mais como preparação para abrir a temporada, porque tu abre mais pesado, então tu vai correr uma prova de 400, mas nunca entrei competitivamente num 400 metros. Eu, quando fui campeão de JASC aqui, eu não vim preparado para correr um JASC. Não vim, eu vim... A gente tem uma época do ano que a gente treina, né? Essa época de novembro, dezembro ali, a gente tá na época de um treinamento de base. A gente tá super pesado, tá super lento, vamos dizer assim, né? E, então eu cheguei aqui no JASC, daí o cara do clube na época, eu tava representando o Criciúma em 2015, o cara olhou pra mim assim, Ricardo, o 100 metros tá forte pra caramba. Como é que tu tá? Eu assim, cara, eu tô lento. Eu falei pra ele, eu tô lento. Assim, o 400 vai ser um tiro só. Quer esse pro 400? Eu assim, cara, me joga no 400, é melhor, eu tenho mais chance. E no 400 também tava forte, só que como era um tiro só e tava menos competitivo, daí ele me conseguiu jogar lá. Daí o 400 metros foi até engraçado porque eles colocam seriações por tempo, né? Então a primeira série é a mais forte, os favoritos, depois vem a segunda série, não sei o que, eu peguei a quinta série. Aí na quinta série o pessoal começou a olhar pra mim assim, o que estás fazendo aí? O pessoal olhava pra mim, o que estás fazendo aí? Até um amigo meu de Itajaí ali, o Rodrigo, ele olhava pra mim assim, não vais correr o 100? Eu assim, não, vou pro 400. Não, estás tolo. Sai daí, cara, sai daí. Aí fui, corri o 400 lá, quinta série, sozinho, e eu achei engraçado que o pessoal correu a primeira série, geralmente quem corre a primeira série no JASC é campeão da prova, os 3 primeiros ali é campeão, porque são os 3 mais rápidos, né, do estado. E daí eu corri na quinta série, daí o pessoal correu, ganhou a prova, comemorou, aí olharam pra mim, assim, o Ricardo vai correr o 400, daí ficou todo mundo ali olhando assim, né, terminar a prova. Aí eu terminei a prova, fiz o melhor tempo, daí ganhei a prova. E, cara, foi uma experiência muito legal. Mas aí a competição, ela não é eliminatória? Ela é por tempo, quem então, faz o melhor tempo? Esse ano foi assim, porque o JASC foi numa pista de terra e tava chovendo bastante. Aí, para evitar desgaste para os atletas, eles fizeram o congresso técnico lá e concordaram fazer um tiro só. Só que depois desse ano eles nunca mais fizeram um tiro só, porque favorecia um corredor de 100 metros nessas épocas fora de temporada, mal preparado, vamos dizer assim, favorecia, porque um tiro só, um corredor de 100 metros aguenta de 400, 2 já não aguenta, então... Entendi. Aí Mas nessa época você estava treinando lá em São Paulo e veio participar dos jogos. Isso, aqui no eu sempre participei aqui, né, desde 2011 até 2018 foi meu último JASC aqui. E 2018 foi meu último JASC, foi por Biguaçu. Daí eu corri, infelizmente eu machuquei na final, tava ali para pegar medalha e tal, mas machuquei na final e não consegui completar a prova ali pegar uma medalha, que era meu sonho pegar uma medalha, né? Por Biguaçu, sempre quis. Infelizmente não consegui, né? Ô, Ricardo, uma curiosidade. Essas lesões, elas são de difícil recuperação ou... Eu tive, vamos dizer assim, entre aspas, sorte, né? Eu sempre tive muita lesão, mas muita lesão leve. Nunca tive uma lesão que me tirou mais de 3 semanas. Tirando torção do tornozelo, que eu torci o tornozelo 2 vezes, aí fiquei mais tempo parado. Mas lesão muscular, eu nunca fiquei mais de 2, 3 semanas parado. Então, sempre tive lesões tranquilas, assim, né? Eu já vi amigos meus de ficar 3 meses, 4 meses. De lesões mais graves, né? Daí, e eu sempre tinha muito medo disso, né? Eu sempre fazia o que dava para fortalecer, dentro do que eu tinha conhecimento, só que eu machucava muito. Eu tinha muito problema com lesão. Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente quando você soube que seria um atleta olímpico representando o Brasil? Então, a Olimpíada, assim, né, cara, eu sonhava, assim, né, pensava assim, meu Deus, é impossível, é intocável, a gente pensa assim, tá muito alto, não dá para alcançar, né, e eu fui só treinando, em 2015 eu realmente vi que eu tinha chances de, assim, cara, corri tempos bons, eu tava ali nas cabeças, assim, cara, dá pra ir pra uma Olimpíada. Em 2015 eu quase fui pros Jogos Pan-Americanos, aí eu, assim, cara, dá pra ir pra uma Olimpíada, dá pra ir. E foquei nisso, assim, cara, vamos treinar. Aí tu vira aquele psicopata de treino, né? Tu treina, dorme e come, só fazia isso.
E fiquei fissurado nisso. Aí, infelizmente, ali para janeiro, não lembro se foi janeiro, fevereiro, eu passei as férias aqui, né? Aí eu acabei pegando dengue. Eu peguei dengue, eu perdi 8 quilos em uma semana. Aí fiquei uma semana sem comer, sem treinar, sem conseguir fazer nada. Aí perdi bastante condicionamento. E eu assim, cara, não sei se dá mais, assim, porque daí tu já perdeu muito condicionamento, sabe? E tu tem ali até maio, junho pra correr. Assim, cara, tá muito em cima, não sei se dá, não sei se dá. Daí, como eu tava descondicionado, a seleção foi pra Europa, Estados Unidos, Europa ali, e eu fiquei no Brasil. Eu assim, cara, vou treinar. Vou treinar. Meu técnico ia passando os treinos, e eu ia treinando do jeito que dava, sozinho, sem técnico. Eu só tinha o treino na mão. Eu ia, me virava, pá, e comecei a fazer tempos muito bons aqui no Brasil. Aí, a primeira corrida que eu fiz, depois de me recuperar ali, já corri a minha melhor marca da carreira. O pessoal do COB, opa, traz pra cá. Aí pegou, me levou pra Europa, daí eu fiquei competindo lá também. Fiz tempos bons. Aí depois que eu retornei da Europa, vim pro Brasil, corri no GP Brasil, daí foi onde eu fiz a marca para poder participar da Olimpíada. Só que não era 100% garantida ainda. Eu tava, quando eu corri o GP Brasil, eu tava em segundo do ranking brasileiro, que era um dos critérios para poder participar da Olimpíada. Só que dentro desses critérios eu poderia sair ainda da seleção se caso alguém fizesse o índice. Caso alguém fizesse um índice olímpico ali, no caso tinha esse menino que estava em primeiro do ranking já tinha o índice, eu não tinha e estava segundo, eu estava ok. Tinha outros ali que já tinham, só que se eu estava, vamos dizer assim, sem índice era a última vaga que tinha. E se mais alguém fizesse o índice, tinha mais uns 3 ali que poderiam fazer, aí eu poderia... Mas todos estavam treinando e competindo Todos. no Comitê Olímpico? Todos. Eles juntavam, né, os melhores, o COB, mais rápidos. Desde 2013 eu fazia parte da seleção, vou botar assim, dessa seleção olímpica de revezamento, pensando em 2016. Eram 12 atletas, eles pegavam todo ano os 12 melhores do Brasil e colocavam para treinar junto. Então, praticamente todo mês a gente treinava uma semana junto. Então a gente sabia como o pessoal tava, viajou para Europa, viaja todo mundo junto, fica ali, todo mundo competia junto. E era engraçado, tinha competições que a gente ia para uma competição na Suíça, a final era 8 brasileiros, um lado do outro, assim. Então era uma competição ali inteligente, a gente sabia que tinha que estar ganhando ali. A minha temporada na Europa não foi uma temporada boa, eu tive uma lesão lá, machuquei, e fiquei lá mais em recuperação, fiquei 3 semanas lá em recuperação, voltei pro Brasil, passei com o médico assim, quer correr mesmo, não sei o que, eu assim, cara, eu quero, deixa eu correr. Bota pra atorar. Aí acabou que deu muito certo, assim, e eu consegui fazer um bom tempo. E... Foi no GP Brasil, daí? Foi no GP Brasil. Aí, 10 dias depois, tinha o Campeonato Brasileiro, que era a última chance pra fazer tempo, pra passar no ranking. E nos 100 metros foram 3 tiros, e eu já tava muito cansado do ano. E eu fiz o primeiro, tranquilo, fiz o segundo, peguei a final, só que eu já senti assim, cara, cansei. E eram 3 tiros no mesmo dia, né? Eu assim, cara, eu cansei, eu acho que eu não vou aguentar o último tiro. Aí eu já entrei cansado no último tiro e acabei que eu fiquei em quinto nessa final, rezando pro segundo lugar da prova não passar no ranking, né? Aí eu vi lá, pô, não passou, tá bom, né? Comemorei, ele não comemorou. Mas ainda tinha o 200 metros, o pessoal poderia entrar pelo 200 metros, né? Daí eu fui lá, só que o 200 metros não era a minha prova, eu sabia. Eu assim, não, vou entrar lá para participar. E acabou que não fizeram o índice também. E eu consegui minha vaga ali pelo ranking, né? Pelo ranking brasileiro. Mas essas competições conjuntas, né? Esses treinamentos conjuntos no COB, depois cada um voltava para o seu clube? Ou voltava para o seu clube. E no clube que você estava ali, tinha muitos que participavam das... No meu clube tinham mais 2, só que eram de treinadores diferentes. O meu clube era muito grande, né? Era o maior clube do Brasil. Aí ele tinha um polo em Campinas, tinha um polo em São Paulo, tinha vários polos em São Paulo, né? E daí o pessoal treinava separado. A gente só se via mesmo em competição e quando o COB convocava e a gente treinava junto. Mas era legal, assim, não tinha esse clima de
não tinha um clima de inimizade, era todo mundo bem amigo, bem parceiro, assim. Não, o pessoal se ajudava bastante. Ó, faz isso aqui no teu bloco. Sempre foi assim, nunca... Dificilmente assim, teve poucos momentos de intriga, assim. O pessoal não brigava. Era Diferente tranquilo. do futebol que todo mundo quer se Nossa, matar. meu Deus do céu. Mas antigamente tem umas histórias do pessoal mais antigo ali, né? Que até pra treinar o revezamento ali, o pessoal bota a mão pro lado aqui pra botar o bastão, né? Aham. O pessoal que ia passar o bastão chegava e dava, né? Pá, bastão na mão, assim, pra machucar mesmo. Aí se embolavam na porrada, todo mundo. Que loucura, cara. O pessoal era fogo. Correu em uma Olimpíada no seu país, na sua casa. Como foi a sensação de pisar na pista do Engenhão, sentir a energia da torcida e competir com os maiores nomes do atletismo mundial? Há um momento específico naquela Olimpíada que ficou gravado na sua memória? Nossa, a Olimpíada ali, primeiro foi a convocação, né? Porque eu não acreditava que eu ia ser convocado, mesmo tendo os critérios, eu não acreditava que eu ia ser convocado, eu pensava assim, vai dar alguma coisa errada, alguma documentação, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu lembro que no momento da convocação ainda eu tava segurando o celular assim, acabou a internet, assim, meu Deus do céu. Aí eu tava voltando pra casa, não sabia, será que eu fui, será que não fui? Daí eu cheguei em casa, aí vi que tinha sido convocado, aí comecei a chorar e tal, daí voltei assim, cara, agora tem que treinar. Agora tem a Olimpíada, não pode relaxar. Aí tinha um mês pra Olimpíada, e quando tu chega na Olimpíada, na Vila Olímpica, é uma coisa fora do normal, assim, sabe? É uma experiência, assim, absurda. E não tem como tu não ficar deslumbrado, não tem como. E eu fui saber que eu ia correr, né? Porque eles levam 6 pra prova. Entendi. Eles levam 2 reservas, né? Tu não sabe se é titular ou reserva. Eles não falam. Convoca 6 e... Eles convocam 6. Não interessa se tu tem um melhor tempo, não interessa. Eu era o segundo mais rápido do Brasil, mas não sabia se eu ia correr ou não. Aí eles colocam fotocélula no treinamento para ver quem tá rápido, quem tá mais lento. E vão te testando, vão vendo se tu é melhor em curva, melhor em reta. Tu não escolhe onde corre. E um dia antes ali, tipo, a gente corria no dia 17, se eu não me engano, de agosto. No dia 16, às 8 horas da noite, que eles foram falar pra gente quem ia correr. Quem eram os 4? Quem eram os 4. Assim, ó, vai correr Ricardo Abrindo, esse segundo, terceiro e quarto. Os outros 2 vão aquecer junto, porque se der alguma zebra tem um aquecido para substituir. Uhum. E vão lá. E assim, eu lembro que eu fiquei extasiado, assim, fiquei, meu Deus, chegou a anestesiar o corpo, foi quando eu vi meu nome na lista, assim, esse cara vai correr. Aí eu assim, cara, agora a ficha caiu. Agora o bicho pega. Porque eu sempre, talvez tenha até me ajudado, porque eu sempre fui um pouco negativo. Eu sempre pensava que alguma coisa ia dar errado. Então eu assim, cara, eu tenho que treinar dobrado. Então, eu acho Acabava que isso se cobrando mais, né? acabava me cobrando mais e treinava mais e acabou que deu certo, né? E a hora que pisou lá naquela pista do Engenhão, Nossa, torcida fazendo um meu barulhão. Deus do céu, eu lembro. Primeiro foi a semifinal o estádio estava um pouquinho mais vazio, porque foi uma semifinal de manhã. Aí não deu tanto barulho, né? Foi mais tranquilo, entre aspas. Eu tava nervosaço, né? Não senti o chão. E aí corremos, tal, pegamos a final com a última vaga pra final. Aí beleza. Mesma coisa, foca, outro dia final, vamos dormir, vamos comer. Aí dormimos e tal, no outro dia lá, 10h30 da noite era a final. A gente aquecendo. Aí antes da gente tinha as meninas, corriam o revezamento feminino, né? Tinha o feminino. O Brasil não pegou final nesse revezamento no feminino, mas a gente escutava o barulho na apresentação. Aí quando entrava a equipe da Jamaica, a equipe dos Estados Unidos, assim, cara, a gente ficava numa pista do lado de aquecimento, a gente sentia tremer. Assim, meu Deus, a gente, barbaridade. Assim, Lá de São Miguel. Que loucura! Eu pensava assim, meu Deus. Aí beleza, e vai, aquece. Aí entra na pista ali, é Bolt pro lado, e jamaicanos, americanos gigantes. Era a época do Bolt? Era a época do Bolt, assim, meu Deus, cara, olha onde eu tô. Eu ficava pensando assim, né? E não tinha como não ficar deslumbrado, não tinha. Tinha um só da equipe que já tinha 3 Olimpíadas, era a terceira dele. E ele vinha na gente, ó, foca, não olha pros caras. Porque eu sei que não olha pros caras, tá louco? Assim, a oportunidade que eu tenho, assim, vou olhar. A dos 4, 3 eram a primeira Olimpíada? 3 era a primeira Olimpíada.
Um era categoria de base, junto comigo, que veio desde 2012, 2013 ali, competia comigo desde novinho. O outro era um pouquinho mais velho, era 2 anos mais velho, e o outro já tinha 31 anos já, e era um cara mais velho. Dos que correram, né? Daí tinha um outro reserva também, que tinha 3 Olimpíadas também. E, cara, quando eu entrei na pista, daí o pessoal vê o verdinho correndo lá, né? Daí já começa, Brasil, assim, nossa, legal. Aí, só que foi na hora da apresentação mesmo, assim, que quando eles falaram assim, e na raia 2, equipe do Brasil. Nossa, assim, eu sentia, assim, sabe, aquele barulho, assim, meu... Daí deu nervoso, assim, cara, assim, nossa senhora do céu. E eu só pensava assim, não queima, não queima, não queima. Não queima a largada. Era a minha única preocupação, né? Porque eu largava a prova, assim, meu Deus. Tu era o primeiro? Eu era o primeiro. É uma pressão danada. Meu Deus do céu. Meu Tu Deus. lembra a posição? Oi? Que terminou? A gente terminou em sexto. Eram quantos? Eram 8. 8 equipes? 8 equipes na final. Classificam os 16 melhores do mundo, as 16 melhores equipes, e vão 8 para a final, corre a final, e medalha quem chegar em primeiro, né? Foi a Jamaica? Foi Jamaica, Japão e Canadá. Os Estados Unidos não pontuou? Os Estados Unidos queimou o revezamento. Na última passagem lá, eles passaram o bastão fora da zona e queimaram. Eles chegaram na frente da gente, só que queimaram a passagem, daí são desclassificados. Foi Estados Unidos e China queimaram a passagem, daí a gente ficou em sexto. A vida de atleta muda drasticamente após a participação de uma Olimpíada, né? O que a experiência do Rio 2016 trouxe de mais impactante para a sua carreira e a sua vida pessoal? E como você lida com as expectativas e pressões que vêm com o título de atleta olímpico? Quando se torna atleta olímpico, portas se abrem, né? Fica tudo mais fácil. Não que fique mil maravilhas, mas fica um pouco mais fácil, e aí tu começa a ter mais oportunidades, salário começa a subir, então ajuda, mas não é... Se tratando de Brasil, né, não é aquelas mil maravilhas ainda, né, tu ser um atleta olímpico, assim. Conheci medalhistas olímpicos que não tinham, assim, uma vida boa, né, uma vida tranquila, então... Mas quem remunera é o COB. É um pouco de tudo ali, um pouco do clube, um pouco do COB, então... Tem patrocinadores individual também, não? Eu tinha na época pela equipe, a Nike, né? A Nike fornecia pra gente, eu ganhava só em equipamento, não ganhava R$1 deles. Certo. E era isso, assim, não... Em teoria não mudou muita coisa. Mudou mais assim, quando eu vim aqui, que eu vi a minha mãe. A mãe chorava, assim, nossa, meu Deus, tu chegou numa Olimpíada, a mãe não se acreditava. Pra mãe famosa era quem passava na TV. Quando ela me viu passando na TV, agora tu tá famosa. Então, pelo menos isso tu conquistou, né? Ô Ricardo, a carreira de um velocista é de dedicação extrema, né? Tu já falou bastante sobre todo treino, contusões, aventuras, desafios, né? O que motiva a continuar treinando, buscando novos desafios e a superar a cada dia, mesmo após ter alcançado um patamar tão alto? Eu tinha um objetivo muito claro, desde sempre, que eu queria correr na casa dos 9 segundos. Era o meu sonho. Eu não interessava. Os 100, né? Os 100 metros. Eu não me importava se eu ia correr numa Olimpíada, se eu ia correr no Mundial, se eu ia correr no JASC, que não me importava. Então, eu sempre fui atrás desse objetivo. O que veio no caminho, eu sempre competi contra mim mesmo, né? Então, o que veio de competição no caminho, conquistas, campeonato sul-americano, brasileiro, pan-americano, essas coisas assim, foi tudo consequência desse objetivo meu de correr na casa dos 9 segundos. Infelizmente não consegui, mas conquistei bastante coisa, né? Então eu nunca me deslumbrei muito com as conquistas que eu tinha, porque eu sabia que eu queria algo maior ali, né? Então era isso que me mantinha focado. Eu sabia que tinha que treinar horrores para poder fazer, né? Mas essa marca aí, Ricardo, tu buscou de ti mesmo, acreditando que tu tinhas potencial para chegar, ou era uma marca que tu viu alguém conquistar, ou bater, ou, né, ultrapassar, e tu quis se espelhar naquilo? Na época,
o meu técnico falava assim, ó, tu vai ser o primeiro branco do mundo a correr abaixo de 10 segundos, ele falava. E eu acreditava, eu ficava cego assim, cara, eu vou treinar e que se dane, tô nem pra ir pras estatísticas, que se lasque. E treinava, mas foi uma marca que eu queria, porque no Brasil, até aquela época não tinha, né, um corredor que corria na casa dos 9 segundos, nunca teve, né. Agora, há pouco tempo aí, 2022 ali, que teve o primeiro brasileiro que correu abaixo dos 10 segundos. Mas até então não tinha, então sempre foi um sonho, eu acho que para qualquer velocista brasileiro, né, buscar essa marca. Tanto no 100 metros correr na casa dos 9 e no 200 metros correr na casa dos 19, né. E infelizmente eu não consegui, mas conquistei bastante coisa, né. Qual foi a tua melhor marca? 10 segundos e 20. 10 e 20? 10 segundos e 20. Faltou só 21 segundos para ti. É bastante coisa. É? É muita coisa. Pô, parece tão rápido, pô. Não, se for colocar em metros ali, dá 2 metros. Cada décimo de segundo no 100 metros é 1 metro, bota aí. Então 2 décimos dá 2 metros aí, coloca aí. Que eu teria que correr mais rápido. 2 metros, pra tu conseguir tirar 2 metros aí, tem que treinar. Tu tem que, não é somente o treinar, né? Porque eu falo que se eu pudesse escolher o dia que eu fosse competir, eu teria corrido. Porque eu sei que eu tinha dias assim que eu tava na pista, que eu tava voando assim, ó, que meu técnico botava a mão na cabeça, meu Deus do céu, tá muito rápido. E eu sabia que se fosse um dia daquele, a competição, eu correria. Mas infelizmente a gente não escolhe, né? Então, no Brasil, as competições são tem muito espaço. E o ideal é ser tipo 2 competições por semana, assim, enquanto tá na época ali nos trinques, assim, né, para correr, é tu correr 2 por semana. Tu só competir, tu nem E quando treinar tu diz mais. que tem muito espaço, qual que é mais ou menos esse período entre um e outro? 3 semanas entre uma competição e outra. Praticamente uma por mês? É muita coisa. Para te segurar o treinamento, assim, né, a gente trabalha com uma data, vamos botar assim, de preparo muito apertada. E quando tem muito espaço, assim, tu tem que vai, solta o treino para tu ficar rápido, e tu não pode ficar só soltando para tu ficar rápido, senão tu cansa. Aí tu tem que dar uma retomada, ganhar um pouquinho de resistência de novo, tu tem que trabalhar essa balança, né? Entendi. Enquanto velocistas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, eles têm competição praticamente todo dia, né? Segunda, quarta, sábado, domingo. Então eles escolhem o dia que eles querem correr, eles preparam exatamente para uma, correm e fica... E nas Olimpíadas você acha que é assim também? Nas Olimpíadas? Não, daí todo mundo mira a Olimpíada. No Brasil... Daí para as competições... daí para tudo. E um mês antes para tudo, não tem mais nada. Porque ninguém mais vai daí correr só nada. Preparação para a Olimpíada. Aí Mas é bem complicadinho, assim, essa parte de periodização de treino. Às vezes, assim, tu sentiu que deu errado por 5, 4 dias, assim, de um campeonato brasileiro, de um sul-americano. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá pra corrigir. Porque é ali, errou, é aquela, não só aceitar, tentar fazer o melhor que dá e bola pra frente. Bola não é classificatório, né? Não é... Vai contando várias competições para ter um totalizador, né? É muito comum, né? A gente vê em competições de atletismo, os atletas lá, tá numa Olimpíada, daí fala, pô, meio triste lá chorando, pô, não consegui minha melhor marca, não sei o quê, porque realmente errou o dia. Errou o dia por um dia pra frente, ou dormiu mal também, ou comeu alguma coisa que não fez bem. Então, tudo influencia, assim, sabe? Tu ter uma noite de sono ruim, independente da tua prova ser à noite, sabe? Tu sair um pouco da rotina, tudo influencia. Tudo é muito no detalhe. Tudo mexe no rendimento. Tudo mexe. Tudo é bem complicado. Você saiu de Biguaçu em busca de apoio e estrutura. Hoje, olhando para trás e sabendo o impacto de uma descoberta, que uma descoberta pode ter, qual é o papel fundamental que uma cidade como Biguaçu ou qualquer outro município pode e deve desempenhar para identificar, apoiar e desenvolver novos talentos esportivos, especialmente em esportes como o atletismo, que exigem tanto investimento e estrutura. Eu depois de ver, assim, né, depois de ter... já posso dizer que tenho alguma experiência com alto rendimento. E se fosse... Eu conheci um projeto lá na Orcamp, né, que era um projeto muito massa. Que eles pegavam a galera, molecadinha lá, né, que queria treinar, na grande maioria, a molecadinha carente, assim, sabe? Uhum. E chamava essa molecadinha, tinha uma escolinha de atletismo, eles faziam 2 turmas, uma de manhã e uma à tarde, treinos 2 vezes por semana.
E na mesma pista estava treinando atleta olímpico, no mesmo local estava treinando. Eles estavam lá no meio do campo treinando o treininho deles lá, iniciação, e em volta deles um monte de atleta. Que já servia de exemplo para... Isso, exato. Então eles tinham referências. Legal. Era muito legal isso. E fornecia um lanchinho, dava os equipamentos. Ai, machucou, tinha uma fisioterapia na pista. Eles tinham plano de saúde da Unimed. Então, era um projeto muito legal. E saiu, nossa, quantos campeões brasileiros dali. Hoje o recordista sul-americano do 110 com barreira é de lá, desse projetinho. Eu vi pequenininho, assim, sabe? Cara, assim, meu Deus, é um projeto muito legal. E é um modelo, assim, que na minha visão tem que ser seguido, assim, sabe? É um projeto muito legal. Mas é o básico, assim, é ter um local decente para treinar, uma pista, né? Em teoria, uma pista, uma estrutura com um fisioterapeuta, no mínimo um fisioterapeuta, e o treinador ali, né? Um incentivador. Aquilo que aconteceu contigo lá, né, desde o teu início, desde as tuas primeiras competições, desde da forma que tu iniciou os teus treinamentos, você acha que, acredita que isso acontece, é muito, é raro acontecer o que aconteceu, né, de você partir sozinho, praticamente do nada, do zero, e despontar do jeito como você despontou? No Brasil, antigamente ali, né, na época que eu fui descoberto, a grande maioria era assim, né? É muito comum, é muito comum no Brasil, porque era muito precário, o pessoal sempre foi descoberto por acaso, sempre, 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 sempre. Então, não é exclusividade assim minha, né, mas dos que foram descobertos, assim, eu tive um dos mais rápidos, assim, uma evolução mais rápida, assim, de sair do nada para uma Olimpíada muito rápido. E hoje assim. você acredita que ainda é assim, ou hoje a galera Hoje já melhorou entra um no... pouco, hoje melhorou um pouco porque teve bastante incentivo da Confederação Brasileira, criaram várias pistas de atletismo por aí, então e tá melhor divulgado, né? O esporte está um pouco melhor divulgado, então a molecadinha procura mais treinar, entende já que tem que treinar, que tem que dormir, que tem que fazer as coisas, então já não é mais tanto por acaso, né? Eu fui descoberto por acaso. Se o Fabinho não tivesse ido atrás de mim, eu não tinha. Hoje não, hoje a molecadinha já procura um centro de treinamento para treinar, para se preparar. Entendi. Arena Maniacs, inclusive, eu acho que uma das últimas vezes que a gente conversou foi na Arena Maniacs, né? Ela, por exemplo, mostra o poder da estrutura, né? Se Biguaçu pudesse oferecer uma pista dos sonhos ou um centro de treinamento de alto nível, qual seria o impacto para a juventude e para a formação dos novos atletas na cidade? E como o poder público pode ser um parceiro nesse desenvolvimento? Então, uma pista de atletismo tudo é mais fácil, né? A qualidade do treino sobe, a segurança no treino, e eu não tenho dúvidas que iam sair inúmeros campeões brasileiros estaduais aqui, ia perder a conta, ia ficar tudo mais fácil, porque hoje aqui dentro do estado, em teoria, tem poucas pistas ainda, e essas poucas que tem são os que dominam o estado. Tirando São José, que tem a pista de 200 metros ali, mas eles têm acesso à UFSC, fica mais perto, eles treinam na UFSC. E São José é a terceira melhor equipe do Brasil hoje de atletismo. E a parte do poder público eu não faço ideia como é que vocês fazem isso. Não é comigo. O meu negócio é mais dar treino mesmo, eu não entendo de como captar dinheiro, mas sem dúvida assim, é uma coisa que muda muito, impacta muita gente e muda a vida, né, de muita gente, né? Todo mundo que treina, a molecadinha que treina fica mais calma para prestar um vestibular, controla a ansiedade, obesidade, controla tudo, né? Ainda mais é uma geração que vive grudada no celular, né? Que só quer TikTok, que só quer essas coisas, né? Então é legal assim ver, né? Hoje eu dou treino para alguns e eu vejo que muda a vida deles, assim, sabe? Molecadinha assim, pô, o que eu posso fazer hoje de treino? Nem é dia de treino, mas manda mensagem, o que eu posso fazer de treino hoje? Eu passo um treininho, e hoje, o que eu posso fazer? Posso fazer musculação, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E é muito legal isso. Né? Hoje você não compete mais? Não. Eu até me inscrevi no último JASC que teve, só que como estava mal preparado, cheguei lá, não deu. Tava sentindo dor, assim, não vou me arriscar. Entendi. Não vou fazer uma besteira aqui. Hoje você se dedica, então, mais a treinamentos. A dar treinamento. Hoje eu dou treino de atletismo aqui no município, faço preparação, né, da equipe de handebol
na parte física Uhum. e do treino de corrida de rua, né? Pessoal de corrida de rua. E tem alguma pessoa aí, algum que você vem olhando com outros olhos, tipo o Ricardo se transformando no professor Fabinho ou Eu tinha um menino, só que ele entrou na Marinha. Marinha? Ele entrou na Marinha, ele precisou entrar na Marinha e eu perdi esse talento. E era um menino talentoso, assim. Não sei até onde podia chegar. É muito difícil falar onde ele pode chegar, mas era um menino muito bom. Era Fala muito em bom. Marinha, tu nunca serviu Exército, Marinha, Fui pro Aeronáutica? Exército, Exército? fui atleta do Exército 3 anos e saí do Exército para poder... No Exército em si eu não competi, não fui para nenhuma competição, nenhum mundial militar, nada, mas Mas treinava lá. treinava, ia e saí do Exército para ir morar em Portugal, né? Fui atleta do Benfica lá. Ah, legal. Mas na época que você foi pro Exército, você estava em São Paulo treinando? Treinava em São Paulo e servia no Rio de Janeiro. Daí, de vez em quando, ele chamava, ó, tem que vir pra cá, treinar aqui. Daí ia lá, treinava Mas lá. quem chamava? O clube ou o Exército? Não, o Exército chamava. Eles tinham meio que um convênio, né? O Entendi. Exército se acertava com o clube, assim, Entendi, eles eram entendi. parceiros, né? Sempre que tinha eventos, essas coisas assim, o pessoal do Exército ia, conversava com a confederação, conversava com o clube, então ficava tudo bem acertado. Era super tranquilo essa parte, assim. Eles se combinavam na melhor data para não atrapalhar a reciclagem ali, né? Para não atrapalhar o treinamento individual do pessoal e tudo. E essa experiência no Benfica? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. No Benfica, eu mudei de técnico depois de 2016, né? Eu mudei de técnico. Fui Aqui no Brasil? Aqui Olá. no Brasil. Mudou aqui. Aí fui para Presidente Prudente, para um cara que era o meu sonho treinar, né? E para mim ele é o melhor até hoje, sempre vai ser o melhor, independente de qualquer coisa. E o Brasil, depois de 2016, ele teve uma queda muito grande, assim, em investimento, pelo menos no atletismo. Vou falar pelo meu esporte, assim, não sei nos outros. Uhum. No atletismo, assim, o meu antigo clube foi extinto, aí ficou somente o Pinheiros, ficou poucos clubes, assim, que pagavam, que davam auxílio pro pessoal treinar. E eu fiquei anos, assim, sem receber dinheiro, sem nada. E daí, quando chegou 2018, meu técnico assim, cara, eu tenho uma amiga lá em Portugal, que ela é diretora lá de um clube, lá do Benfica. Tens interesse? Eu vou falar com ela. Eu assim, cara, se ela quiser que eu vá pra lá, eu vou. Daí, mandou mensagem pra ela, ó, ela falou pra tu ir pra lá pra fazer um teste lá com ela. Não, vambora. Aí fui pra lá, elas gostaram, o pessoal gostou e eu fui pra lá. Aí morei Nessa lá. época, literalmente, tu tava na pista, né? É. Não necessariamente para negócio, mas Não, tava na pista, né? tava assim, cara, pra onde desse estrutura eu ia. Assim, Que eu legal, não que tinha legal, isso. que legal. Eu não tinha isso. Eu ia pra onde eu achava que tava melhor. Então, nossa, e lá era uma estrutura absurda, assim, é outro planeta, é outra coisa. Ter noção, o COB era pra onde o COB levava os atletas pra treinar. Legal. Pegava os tops do Brasil e levavam pra lá. Era um centro de treinamento absurdo. Cristiano Ronaldo treinava lá. Então, era um negócio assim, de outro planeta, assim, outro mundo mesmo. E isso mudou no teu rendimento? Eu não melhorei minha marca, mas era muito melhor. Assim, cara, se eu tivesse uma estrutura daquela desde quando eu comecei, com certeza eu ia fazer resultados melhores. Com certeza. Naquela época ali eu já vinha tendo muitas dores, assim, então prejudicava muito, assim, sabe? Então, E quanto tempo você ficou lá? eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos lá. E aí era remunerado? Era remunerado, pagavam bem, não era um salário ruim. E mesmo eles pagando bem, eles pagavam muito bem e a gente não tinha gasto praticamente nada. O único gasto que eu tinha era um cartãozinho lá para poder andar de metrô para um lado para o outro, que era 40 euros por mês. Era o único gasto que eu tinha. Eu não gastava com alimentação, eu não gastava com transporte para competição, com inscrição, com nada. Hospedagem, nada? Nada. Ai, quero competir em tal lugar. Eles emitiam a passagem, vai. Era assim, era primeiro. E aí representava o Benfica? Isso. Ia lá Conquistou muitos. Oi? Conquistou muitos eu títulos? eu fui num campeonato europeu, só que era um europeu de clubes. E daí eram os 8 melhores clubes da Europa. E daí eles colocavam para todas as provas, né? Daí podia ter um representante por clube em cada prova. Eram os 8 melhores, 8 atletas na prova. Eu ganhei a minha prova nesse campeonato. Eu conquistei
primeira posição ali, nesse europeu, No 100. no 100 metros, Individual, daí. individual. Só que o clube em si não performou bem no geral ali e a gente ficou em segundo. Aí tu ganha a medalha, tu não ganha pela tua prova, tu ganha pelo Pelo resultado final do clube. pelo resultado final, como se fosse um time de futebol. Sim. Entendeu? Daí a gente ficou em segundo nessa competição. Eu tenho essa medalha até hoje lá guardada. E ainda mantém contatos com a galera lá, não? Bem poucos. Eu tenho um amigo só, assim, lá, dois amigos, que um recentemente voltou para o Brasil agora, o outro tá lá ainda treinando. Tem chances de estar na próxima Olimpíada, tudo. Mas, assim, bem pouco, assim. O pessoal do atletismo é muito intenso. Quando a gente tá treinando junto ali, a gente é melhor amigo, só que quando a gente, tipo, sai da rotina, assim, a gente meio que vai perdendo. Cada um pro assim. seu canto? A gente sempre fica... A amizade fica, assim, sabe? Uhum. Se eu chegar nele e mandar uma mensagem agora, ele... Pô, que saudade de ti, não sei o que, não sei o que. Mas a gente sabe que é correria, vida ali, então a gente não perturba muito. Né? E eram pessoas de todo mundo ou era... Eram. Eles chamavam... O Benfica investia muito, então tinha o pessoal que era... Tinha um cubano do salto, em salto triplo, que foi campeão olímpico agora, campeão mundial. Tinha o pessoal... Tem um menino lá do 1.500 metros que foi campeão mundial agora também. Então tinha muita galera boa, keniano. Tinha investimento em várias modalidades. Eles investiam pesado, assim, pesado mesmo. Legal. Porque lá em Portugal eles têm um projeto muito bacana que é os times de futebol tem que ter modalidade olímpica. Tem que ter modalidade olímpica. Senão eles não podem ter o futebol. Uhum. E acabou que virou uma rivalidade entre Sporting, Benfica, Porto. Então o pessoal disputa os atletas, né? Quer comprar o atleta, quer não sei o quê. E isso só faz ganhar pro esporte, né? Porque o pessoal em si lá não pensa tanto só no futebol, né? Pensa, pô, quero ser do judô, quero ser disso, quero ser daquilo. Tem vários ídolos lá, né? Toda a competição era acirrada mesmo em tudo, né? Não é só no campo, né? É um dos maiores. Tu chega lá em Portugal, tu fala Nelson Évora, o nome do pessoal lá que fez grandes resultados assim, do atletismo, Patrícia Mamona. E eles, assim, cara, eles conhecem a história inteira, eles sabem tudo. Legal. E era muito legal, assim, que o Benfica também, ele exigia que a gente andasse de uniforme pela cidade, né? E a gente tava passando na rua e eu morava em Lisboa, o pessoal era praticamente 90% Benfica ali em Lisboa, né? Então eles paravam, batiam foto, perguntavam o que tu faz, não sei o que, onde é que tu vai competir? Ah, não, vou lá ver. Então, e realmente ia. Botava, ó, 20 vem, não sei o quê. Cobrava, eles cobravam. Tem que ganhar do esporte lá, não pode deixar de ganhar, não. Então, bacana, pô, o pessoal ia pra arquibancada, torcia mesmo, igual futebol. Era muito legal, assim, ó. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo uma coisa assim, só em Portugal. Nunca tinha visto. De repente, por essa obrigatoriedade, né? Sim, de exato. O time de futebol tem que ter outras modalidades junto, né? Ia ser muito legal se tivesse no Brasil um negócio desse, com certeza ia ajudar muito, né? Porque realmente hoje em dia, né, as modalidades olímpicas elas não dão um retorno. Tu bota um dinheiro lá, esse retorno não volta em patrocínio, em teoria, né? Uhum. Vai ajudar a vida de uma criança, esse é o retorno que vai ter. Uhum. Mas financeiramente não vai ter, então... Mas o futebol lá consegue sustentar tudo, né? Então rola muito dinheiro lá no futebol. E colocaram essa regra lá e deu super certo, né? Saem inúmeros medalhistas do campeonato mundial, Olimpíada, tudo lá. Então é muito bom, muito legal lá. A sua história é um exemplo de que o esporte pode ser um caminho transformador. Como você vê a importância de atletas como você retornarem às suas cidades de origem para inspirar a nova geração e mostrar que é possível ir mais longe, mesmo começando de Biguaçu? Eu sempre bato na tecla que eu falo que não existe impossível. Depois que eu vi o que eu fiz, assim, cara, não existe impossível. E eu digo, né, meu sonho sempre foi ser treinador, desde quando eu treinava. E então eu sempre ia treinar, eu perguntava pro meu técnico, por que eu estou fazendo esse treino? Por que eu faço isso? Por que eu faço isso na musculação? Por que tu periodiza assim? Por que tu coloca nessa ordem? Então sempre já fui estudando desde aquela época com os melhores, né? Dos melhores do Brasil. Então tinha essa oportunidade de ter esse conhecimento ali na hora, né? E eles iam explicando, iam dando aquela aula assim, cara, ia clareando a mente. Eu tinha na cabeça, cara, eu quero ser esse maestro. Eu quero ser esse cara, sabe? Que muda a vida, que tem domínio sobre isso.
E o meu sonho é ter um atleta numa Olimpíada. É o meu sonho. Treinado por ti. Treinado por mim. Eu quero ter um dia esse prazer de treinar um cara e botar ele na Olimpíada. Aí eu vou sentir que... Quem sabe baixar dos 10. Quem sabe baixar dos 10. Não necessariamente na minha prova, né? Pode ser dependendo da prova, mas eu tenho esse sonho. E daí eu vou sentir assim, não, retribuir o que Mas tu fizeram. passa isso Passo. pra gurizada que tu Passo. treina? Passo. Em todo momento eu falo, cara, tens que acreditar em ti. Se tu não acreditar em ti, quem vai acreditar? Tens que acreditar, tens que treinar. Não tens que pensar que fulano de tal tá correndo mais rápido. Não. O Bolt era o Bolt até o dia que ele foi terceiro no campeonato mundial. Então, o Bolt tem uma frase assim, ó, todo mundo sangra, eu sangro. Então eu tenho que treinar, eu tenho que dar meu sangue também, então. Certo. E é muito comum o pessoal achar que, tu chega no topo lá, fechou. Acabou, não precisa mais treinar. E não, é o contrário. O mais simples é muito mais fácil correr atrás buscando alguém do que tu ser a referência. Quando tu é a referência é mais complicado. Tá cheio de gente atrás de ti querendo ter lugar. Então, tá cheio de gente. É muito difícil. Tá cheio de gente, cheio de sede. E tu tem que ter sede, independente da área da vida que tu vai atuar. Eu quero estudar para um concurso. Se tu não tiver sede, meu amigo, vai ter outros 1000 ali que vão ter e vão estar na tua frente. Tens que estudar a Vera, se tu quiser passar no concurso público. Tens que treinar as Veras se tu quiser ir para um campeonato X. E cada um dentro da sua limitação. Eu sempre falo isso. Cada um dentro da sua limitação. Tu quer ter uma medalha no estadual, tu quer ter uma medalha no campeonato brasileiro. Tens que treinar para isso. Foca, treina, come, dorme. Vai conseguir. E se não conseguir, meu amigo, tanto faz. É a trajetória que conta. Tu vai olhar para trás, tu vai ver os treinos que tu fez, a superação que tu teve. E é isso que fica. É uma das coisas que mais marca para mim. E eu falo para todo mundo que eu não sei se eu teria coragem de fazer tudo que eu fiz. Porque é um treino assim que arrebenta a gente, sabe? O alto rendimento mesmo ali, quando tu tá nas cabeças, tu tá ali vomitando 2, 3 vezes por semana na pista, sabe? É um negócio super desgastante. Vamos dizer assim, que é quase insalubre, assim, sabe? Esse sonho. É um negócio quase que insalubre, que é o tempo todo tu quebrando o limite do teu corpo. Exige demais, né? Exige muito. É muito difícil, assim. Vários dias, assim, eu terminava o treino, eu deitava no chão e falava assim, eu não volto nunca mais nesse lugar. Eu falava assim. E eu não sou exclusividade, todo mundo fala isso, assim, sabe? E esse período, tu tens uma noção, mais ou menos, de quanto tempo né, que tu consegue extrair do teu corpo esse alto rendimento praticamente diariamente, né? Porque... tem uma dosagem ali que tem que ser feita, porque senão tu quebra muito rápido. Mas, no geral, aí tu fica até os 30 anos hoje em dia, 32 estourando. Tu consegue manter um certo rendimento, né? Uhum. Eu aposentei muito cedo por causa de uma lesão na lombar, uma lesão crônica. Eu aposentei com 24. Então eu tava muito novo, tá no auge, assim, do que eu poderia fazer. Uhum. Mas é por aí mais ou menos, até os 30. Eu tenho vários amigos da minha época que estão aposentando agora. Aí a lesão que te tirou das pistas. Foi a lesão que me tirou das pistas. Senão teria continuado. Para um jovem de Biguaçu que hoje sonha em correr como você, que conselho, baseado na sua própria jornada de disciplina e superação, você daria para eles não desistirem dos seus objetivos? É não cansar, é entender que dias ruins existem, que não pode deixar se abalar por um dia ruim, por uma competição ruim, continuar treinando, acreditar no processo e treinar comigo, vai treinar comigo. Uma boa. Além dos treinos intensos, existe algum ritual ou hábito que você faz para se preparar mentalmente para uma competição importante? E o que o Ricardo faz para relaxar e se divertir quando não está na pista? Para focar em competição, eu costumava escutar música. Geralmente música... Eu sempre gostei de música de louvor, assim, né? Uhum. Então era uma coisa que me deixava muito no pico, assim. Eu ficava muito incentivado. E eu adorava. Era o que eu escutava para fazer o aquecimento, era o que eu escutava antes de dormir. Gostava de ver vídeo do pessoal, tipo, a Seleção Olímpica do Brasil do vôlei sendo medalhista olímpica. Eu gostava de ver esse tipo de vídeo porque me deixava com sede, assim, me deixava de com estar lá no lugar. Então, e eu era um psicopata, assim, era 24 horas. Quando eu não estava treinando, eu estava falando do que
do que eu ia fazer no outro dia, ou eu tava vendo vídeo de como melhorar, de como... Tava sempre estudando, assim, sabe? E qual era a outra pergunta? E o que você daria de conselho para que as pessoas não Não, era desistissem? do lazer. E Do também. lazer. O Mas lazer, tu falou da música, né? não, mas isso era mais pra focar em competições, né? Quando eu tava mais de bobeira, assim, eu gostava de jogar no computador. Ficava de bobeira jogando joguinho no computador. De corrida? Né? Tinha hora que eu só precisava esquecer, assim, o dia, assim, sabe? Mas eu gostava mais de joguinho de computador, assim, e era o que a gente podia fazer, né? Porque o nosso técnico não recomendava assim, ó, tu quer ver um filme no shopping? Não vai no shopping bater perna. Quer jogar uma sinuca? Não vai jogar uma sinuca. Sabe? Fica em casa, vai ficar em casa, arruma alguma coisa pra fazer em casa. Então era o que dava pra fazer. O treinador O treinador passava isso? falava, E essa parte psicológica, assim, pelo que você falou agora, deu para ter aquele sentimento, assim, de que às vezes pesava, né? Essa parte psicológica, esses clubes, esses treinamentos que vocês recebem, né, ou que os atletas recebem, tem um acompanhamento psicológico, tem uma parte de incentivo para que você também não pire o cabeção, vamos assim dizer? Tem. E é muito importante, assim, sabe? São palavras-chave, assim, às vezes, que eles falam pra gente antes de uma competição, ou uma rotina que eles passam, assim, de simplesmente falar pra te mastigar água à noite antes de dormir, assim, sabe? Pra relaxar. E são dicas... Mastigar água? Mastigar água, pra ter noção. Eu sofria muito com bruxismo quando eu ficava muito tenso, na época de competição e tal, e tinha uma psicóloga que falava pra mim assim, ó, vai mastigar água. E daí realmente relaxava e eu não sofria com bruxismo. Tinha dia que eu acordava com a boca toda sangrando, assim, do bruxismo. E quando eu fazia essas rotinas, assim, não dava nada, eu ficava relaxado, acordava sem problema. Então, eu vou testar esse trem. Era uma coisa que ajudava bastante a relaxar, assim, antes de dormir e tal, mas psicologicamente, assim, a gente trabalhava com datas, né? E independente do que acontecesse no caminho, tu tinha que entregar o teu melhor rendimento naquela data. E, então, isso, se tu tava treinando, não tivesse nenhuma lesão, tava tudo dentro do plano, tá tudo certo. Teu psicológico vai estar alinhado. Sim. Agora, quando tu teve uma lesão, perdeu umas 2, 3 semanas ali, tu tem que começar a engembrar treino e já sabe que saiu do planejamento, aí quase que começar tudo de novo, né? Tu não começa do zero, mas, claro. Mas fica complicado, assim, já fica mais dolorido de treinar, assim, tu já começa a tentar dar um gás a mais, que às vezes não é legal, e às vezes é nessas aí que tu machuca de novo, então é complicado, assim, é um sentimento bem ruim, bem ruim. Se você pudesse escolher qualquer velocista da história, de qualquer época, para um treino ou para um revezamento 4x100, quem você escolheria? E por quê? Bolt, fácil. Facinho, o Bolt. E o porquê também é fácil, né? O Bolt é uma lenda, não tem como. O cara é absurdo. Eu, graças a Deus, eu treinei o suficiente para poder ver esse cara correr na minha frente, sabe? E, assim, foi um sonho que eu realizei. Foi ter corrido a Olimpíada e ter corrido na mesma pista que ele na mesma noite, assim, sabe? Então, o cara é absurdo, o homem é absurdo, não tem como. Cara, agora uma curiosidade minha. A gente sabe que tem muitos, e eu via muito isso nos atletas americanos, né? Que eram os tops lá, né? De provas olímpicas. Terminava a prova, o cara saía meio de lado, meio, né, se achando o rei da... E o Bolt, ele sempre transpareceu, assim, ser um cara bastante acessível, gente boa. Tu teve esse contato? Tu chegou a ver se realmente ele era um cara assim, ou é um cara assim? O Bolt realmente é daquele jeito o tempo todo. Pelo menos o período que eu vi ele aquecendo ali, até na Olimpíada, ele realmente é daquele jeito. Ele tá o tempo todo brincando. Teve até um momento que a gente tava aquecendo lá embaixo, que eu tava aqui aquecendo tenso. Aí senti um toquezinho aqui, eu olhei pra cá, não tinha ninguém. Quando eu vi, era o Bolt passando do outro lado, assim, sabe? Eu assim, meu Deus, cara, o cara realmente é palhaço. Ele fica brincando com câmera, fica fazendo essas brincadeirinhas com todo mundo, com o árbitro, com todo mundo, assim, sabe? O tempo todo dando risada, brincando com os outros atletas que vão correr contra ele. E ele quebrou um pouco isso, né? Que todo mundo antes era... Sim, fechadão, fechava a cara e poucos amigos. E ele não, ele realmente vai e brinca com todo mundo. E ele tinha até rivalidade com o americano lá na época da Olimpíada, mas lá embaixo do estádio estavam os dois brincando. Legal. Então, mais ali, vai de cada um, assim mesmo. E ele achou naquilo ali, ele já deu até entrevista falando
que é daquele jeito que ele consegue concentrar melhor, que ele se ativa melhor, que ele corre melhor. Então, é do jeito dele. Que bom. Ricardo, a nossa conversa foi uma conversa bastante inspiradora. Eu quero te agradecer imensamente pelo bate-papo e por compartilhar essas histórias todas de superação conosco. Mas antes do final, a nossa pergunta sem revezamentos, né? Qual é o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega, independente da sua atividade? Que todo esforço é recompensado. Todo esforço é recompensado. É o que eu levo para minha vida hoje. Se tu quer, é o que eu falei, quer alguma coisa, se esforça para ela, não vai cair do céu. O que tu quer, o que tu sonha, muitas pessoas sonham, então, e é para poucos, esse lugar é para poucos. Então, tens que se preparar, se tem que estudar, vai estudar. Tem que fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Tem que capinar teu quintal, vai capinar teu quintal. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então, vai atrás disso e vai ser recompensado. Talvez não tão grandemente da forma que imagina, mas vai ser recompensado, com certeza. Que legal. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Continue nos acompanhando, continue assistindo o Talksal. A gente sempre traz uma celebridade, vamos assim dizer, né, para participar com a gente junto do programa, falando de papo aberto e sempre com uma pitadinha de política. Às vezes a gente não consegue entrar tanto na política, mas quando é possível a gente entra sim. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Valeu, obrigado.